demais participantes, alunos e professores que estão presentes. Sejam bem-vindos, então, à mesa redonda do Centro de Ciências da Saúde, que tem como tema principal o tema do evento, né, que é Ciência Aberta como um caminho para a evolução da sociedade. Então, nós temos dois convidados ilustres, a professora Dulce Aparecida Barbosa, que é do Departamento de Enfermagem. Se eu cometer algum equívoco, por favor, me corrija. Do Departamento de Enfermagem Clínica e Cirúrgica da Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp, São Paulo, e o professor Carlos Harold ou Harold? Harold. Harold, Sueli. Obrigado. Harold, do Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de Maringá, nosso convidado da casa. Eu gostaria de agradecer, né, a participação de vocês, a disponibilidade por terem aceitado o convite de participar do evento e de poder compartilhar com a gente a experiência e o conhecimento de vocês. Nós vamos dar início, primeiro com a professora Dulce, a nossa membro externo, nossa convidada externa. E antes disso, então, eu gostaria de fazer a introdução da professora Dulce, para que ela, então, possa dar início à palestra dela. Nós temos, então, 1 hora, né, no total. Então, a professora Dulce tem aí em torno de 20 minutos para a palestra e 25 minutos e os demais até completar 30 minutos para perguntas, sendo que as perguntas também podem ser feitas no final, ou no final da palestra da professora Dulce, ou no final das duas palestras. Então, a professora Dulce, ela tem doutorado em Ciências da Saúde e pós-doutorado em Nefrologia pela Unifesp. Ela é professora titular e livre-docente do Departamento de Enfermagem Clínica e Cirúrgica da Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp. É pesquisadora 1B do CNPq e tem desenvolvido pesquisa clínica aplicada com destaque à prevenção e controle de infecção hospitalar por micro-organismos multiresistentes. A professora Dulce também é diretora de comunicação e publicações da Associação Brasileira de Enfermagem, é editora-chefe da Revista Brasileira de Enfermagem, é membro titular da Rede de Editores de Enfermagem do Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde, e é editora associada e revisor de vários outros periódicos internacionais, e também é coordenadora no campus São Paulo, do Instituto de Estudos Avançados e Convergentes da Unesp. Então, eu gosto de falar detalhes bastante assim da formação para mostrar para os nossos convidados, principalmente para os alunos, para eles terem ideia de todo o processo, de todo o caminho que os nossos palestrantes já percorreram, né? Para que a formação e toda essa bagagem que eles vão apresentar para a gente, então, é de uma longa data, né? Não é um conhecimento superficial. Então, professora Dulce, muito obrigada novamente pela tua participação. A palavra está com a professora. Boa noite, Sueli. Boa noite, professor Carlos. Boa noite a todos os presentes aqui na sala. Olha, é uma alegria participar desse evento, né, que é um evento de iniciação científica. Então, é o nosso futuro, né? A gente trabalha para que esses alunos assumam os nossos lugares nas universidades. Então, o que eu vou trazer para vocês hoje é uma mudança de paradigma da forma de fazer ciência, né? Então, a ciência aberta, ela está, assim, implantada há alguns anos no exterior, e ela chegou aqui no Brasil a partir de 2019, 2020, com muita força, né? Então, a gente está se alinhando a este novo processo de formas de publicar artigo, de disponibilizar os dados. Então, é isso que eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje, tá? Posso compartilhar meus dados? Sim, professora, por favor.
Entrou? Sim. Isso, perfeito. É que agora eu não vejo mais vocês, né? Então, eu vou estar conversando com vocês aqui sobre a ciência aberta e os desafios aos periódicos e aos pesquisadores. Então, eu já fui apresentada, eu sou a professora Dulce Barbosa e sou editora-chefe da Revista Brasileira de Enfermagem, da Associação Brasileira de Enfermagem. Então, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a comunicação científica, que é a troca de informações entre cientistas. Então, é a produção do conhecimento, a disseminação e o uso. Então, a comunicação científica ela é tão vital quanto a própria pesquisa, é o coração da ciência. Então, toda a produção nossa dentro da academia, a gente deve publicar, a gente deve socializar, né? Então, por que nós comunicamos ciência? Para contribuir com novo conhecimento, com base em investigação anterior, lançar desafios ou definir novas linhas de investigação, novas perguntas de pesquisa, trazer luz a assuntos controversos, também a gente tem essa obrigação, né, de ir esclarecendo, avançando com a ciência, e é um processo bidirecional, que envolve os autores e o leitor. Os autores querem ser compreendidos, né, na sua escrita e citados pelos leitores. Então, o processo da ciência aberta ele foi antecedido pelo processo do acesso aberto. Então, em 2002, né, através da Declaração de Budapeste, se estabeleceu um movimento em prol do acesso aberto ao conhecimento científico. E foi um marco decisivo, né? O acesso aberto, ele foi incentivado, foi estimulado para ser disponibilizado para a comunidade científica por intermédio da Via Dourada e da Via Verde. Então, a maioria dos periódicos, antes de 2002, eram acesso fechado. Então, você tinha que pagar para publicar e as pessoas tinham que pagar para ter acesso ao que você tinha publicado, né? Ter acesso à ciência. Então, todos os periódicos funcionavam assim. E, a partir de 2002, esse movimento teve uma força muito grande e onde nós começamos, então, a incentivar, né, que todos os periódicos eles tivessem acesso à Via Dourada e os autores pela Via Verde, né? Então, a Via Dourada é a publicação em periódicos com acesso aberto. Por exemplo, o Cielo, ele trabalha com a Via Dourada, né? Todos os periódicos que estão dentro do repositório Cielo, eles têm acesso aberto, todo mundo pode consultar, o mundo inteiro pode ver, então já é uma forma bem importante de divulgar a ciência. E a Via Verde, que era aquele ResearchGate, né? Os próprios autores podiam depositar os seus artigos em repositórios. É um repositório, né? O ResearchGate. E também repositórios institucionais. Então, era uma maneira de dar visibilidade para a produção científica dos pesquisadores. Em 2007, isso aí foi lá em 2002. Em 2007, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, ela publica um documento que teve por objetivo fomentar a cooperação internacional voltada ao acesso e compartilhamento de dados de pesquisa financiadas com recursos públicos. Então, veja, entrou uma questão econômica aí, né? As pessoas que tinham financiamento público, principalmente nos Estados Unidos ou na Europa, nos Estados Unidos pelo NIH, elas tinham esse compromisso, né, de disponibilizar os resultados das suas pesquisas em acesso aberto, né, em repositórios, para que todos tivessem acesso, porque tinha dinheiro envolvido e as pessoas tinham dinheiro público, né, e as pessoas tinham direito a ter ciência, né, do uso daquele dinheiro, como estava sendo usado. Então, a abertura dos dados científicos, a partir de 2007, desse
documento, né, que foi posto pela OCDE, a abertura dos dados científicos passou a ser uma prioridade no âmbito internacional. E, a partir disso, se estabeleceu também um intenso debate sobre princípios e padrões para o acesso a esses dados de pesquisa, né? Padrões éticos, padrões de normalização, principalmente padrões éticos, né? Porque você precisa ter cuidado para disponibilizar os seus dados e que todos tenham acesso. Então, a ciência aberta, ela deve ser acessível, disponível, gratuita e transparente. Ela está posta, né, para acelerar a difusão do conhecimento, avaliar o uso do dinheiro público em ciência e possibilitar o acesso aos dados de pesquisa. Então, possibilitar, checar a análise feita, né, para saber se o resultado daquela pesquisa, se ela pode ser conferida, né, se não tem nenhum equívoco, e possibilita também você usar parte dos dados. E, com isso, você consegue acelerar a difusão do conhecimento. Então, a ciência aberta, ela fortalece as redes de colaboração entre pesquisadores em prol do avanço do conhecimento. Os principais benefícios são: ela oferece, né, a capacidade de reprodutibilidade da pesquisa, maior transparência do financiamento público, aumento da velocidade de circulação da informação, é possível, facilita, né, o reuso de dados em novas pesquisas, e com isso a gente caminha para uma ciência de maior qualidade, com progressos mais rápidos e alinhados às necessidades da sociedade. Então, a ciência aberta, ela tem uma dimensão enorme, né? Então, desde o acesso aberto, que são esses repositórios que todo mundo tem acesso, os dados têm que ser abertos, dados de laboratório, todos os dados devem ser abertos, né? A ciência cidadã, quando o próprio cidadão da sociedade civil, ele participa, ele opina sobre aquela pesquisa, aquele projeto, participa dela. A revisão por pares também, aberta, né? É uma dimensão da ciência aberta. O código aberto, o pessoal da área de informática, né, o pessoal de TI, que eles sempre estão avançando em relação a ferramentas, isso tudo tem que estar disponível para que outros pesquisadores da área possam checar e usar, né, questionar. Então, a ciência aberta, ela visa um diálogo, né, visando o crescimento, e que para o produto final seja de qualidade melhor, né? O caderno aberto de laboratório tem que ser disponibilizado, os recursos educacionais abertos e as redes sociais também têm sido amplamente incentivadas, né, para que os periódicos divulguem os seus artigos em redes, né? Todas as revistas já estão praticamente fazendo isso. Então, a ciência aberta, ela permite o acesso à comunidade acadêmica, às pesquisas publicadas, quer dizer, todo o processo, tá? Então, permite que os dados, as ferramentas e as metodologias utilizadas sejam examinados, analisados, discutidos e validados ou rejeitados pela comunidade científica, definindo quais dessas etapas cumprem as exigências para passar a construir parte de um corpo comum de conhecimento até a publicação do artigo. Então, vejam, o artigo, ele passou a ser a cereja do bolo, né? A coisa mais importante é uma ciência certificada, né? Porque tudo que antecedeu a publicação daquele artigo, que vai estar validado, ele vai estar referendado, ele vai estar certificado por alguma revista, ele já passou por todas essas etapas e a comunidade científica tem acesso para validar ou para rejeitar parte desse processo, né? Então, a partir disso, né, como eu falei anteriormente, partiu a necessidade de criação de um modelo de organização da ciência pautado numa perspectiva mais colaborativa e aberta. Então,
chegaram para os pesquisadores, né, isso aí foi um movimento internacional, falaram assim, olha, vocês têm que abrir todos os dados. Então, todo mundo ficou, mas como é que nós vamos fazer isso? Abrir como? Colocar onde? Então, se criou um consórcio, né, que foi o Center for Open Science, e que estabeleceu em 2017 as TOPs, né, que é a transparência e promoção da abertura desse processo. São diretrizes, né? Então, vejam, começou em 2002, depois 2010, a OCDE deu um empurrão, e só em 2017 que a ciência aberta ela chegou fortemente para que os periódicos já cumprissem todas essas etapas que eu vou falar a seguir. Então, são diretrizes, né, as TOPs são diretrizes de transparência e promoção da abertura, que foram criadas para alinhar os ideais científicos às práticas reais de publicação e gestão de dados de pesquisa. Então, até análise estatística, como é que você vai fazer a análise dos dados, você vai precisar estar disponibilizando para o revisor, tá? Quando você vai pedir um projeto, por exemplo, em São Paulo, a gente tem a FAPESP já te pergunta, junto com o projeto, como você vai fazer a gestão dos dados. Então, qual é a análise estatística que você vai fazer, onde você vai disponibilizar os seus dados, e qual repositório você vai usar para colocar o seu banco de dados, o seu pré-print. Então, tudo isso já está absolutamente alinhado com as agências de fomento. Aqui no Brasil, especificamente, o Cielo, né, a maioria das nossas revistas aí estão hospedadas no Cielo, estabelece, né, alinhado com esse consórcio, ele estabelece níveis de adesão para os periódicos. Então, ele deu um prazo, inicialmente, de 2 anos, depois passou para 3, e a gente está caminhando para 5 anos para estar completamente alinhado com todas as TOPs, né, com todas essas diretrizes, para que a gente consiga cumprir todas essas etapas, porque é uma mudança cultural muito grande, é um novo paradigma, né, uma nova forma de fazer ciência, então não é da noite para o dia que a gente consegue mudanças tão radicais assim, né? Então, o que o Cielo nos disse, o que a STOP fala, né, que o Cielo participou desse consórcio, a REBEM também participou, eu fui chamada para participar, e vários periódicos internacionais, várias publishers, né, participaram. Então, o Cielo falou para nós assim, olha, vocês vão adequar suas instruções aos autores no nível 1. O primeiro ano seria no nível 1, que você recomenda a adesão à ciência aberta. Então, deu um trabalhão danado, a gente começou a trabalhar em 2018, 2019, mas o Cielo falou, olha, em 2020 tem que estar todo mundo alinhado, pelo menos recomendando que essas etapas, né, das TOPs sejam cumpridas. No nível 2, a gente já precisaria exigir a adesão dos autores, né, isso é muito claro nas IAs, a gente já exigiria a adesão. Por exemplo, um artigo, ele é submetido na REBEM e, ao mesmo tempo, é colocado em repositório de pré-print, né? Pré-print é o artigo que você submete para avaliação sem ter passado pela revisão por pares, tá? Então, da mesma forma que você submete um artigo para uma revista para ele ser validado numa revista, né? Você quer que seja validado pela REBEM, você põe na REBEM. Você quer na ACTA, põe na ACTA. Quer na RELAI, você coloca na RELAI. Mas, em paralelo, esse artigo entra em um repositório pré-print. E o nível 3, que o Cielo já tinha falado para nós, que seria em 2022, e que nós não demos conta, né, de fazer
todo este processo, no nível 3, mas nós estamos caminhando para isso, fica condicionada a publicação do artigo ao cumprimento dessas etapas anteriores, que é o depósito do pré-print, depósito do banco de dados, gestão de dados. Então, tudo isso está sendo ajustado nas nossas instruções aos autores. A mudança, ela vem para o periódico, mas, evidentemente, quem tem que cumprir são os nossos autores, tá? Então, são diretrizes em relação à citação, à transparência de dados, transparência de métodos analíticos, transparência de materiais de pesquisa, transparência do desenho e análise estatística, pré-registro ou pré-print, que é o artigo que não passou pela revisão por pares, tem que ser depositado em repositório de pré-print, o pré-registro do plano de análise e artigos para replicação, ou métodos para replicação. E os periódicos que aderissem completamente, plenamente nas TOPs, eles estão criando aí um top factor, né? Eu não sei se isso vai sair, se algum dia vai sair, mas foi um incentivo, né, para que as revistas aderissem. E tem que aderir mesmo, né, porque o mundo inteiro está caminhando nesta direção, o Brasil não pode ficar para trás. Então, padrões de citação são padrões semelhantes de citação que podem ser aplicados ao pré-print, podem não, eles são aplicados ao pré-print, ao artigo, ao banco de dados, aos códigos e materiais, para reconhecê-los e creditá-los como contribuições intelectuais originais. Então, assim que você submete um pré-print um artigo como pré-print em um repositório, depois de 24 horas, esse pré-print ele vai ganhar um DOI. Esse DOI, ele vai ser o mesmo DOI para todo o material que você disponibilizar. Isso confere uma identidade eletrônica, confere que você é o autor daquele pré-print, é o autor daquele artigo, tá? Então, o DOI é uma identidade eletrônica, assim como o ORCID. O ORCID é o RG do autor. E, dentro das TOPs, né, os periódicos começam também a colocar cada artigo publicado, como citar aquele artigo, né, por questões de captação de citação, né, então, o Right Cite, todo artigo sai lá no alto da página, como citar, então, isso facilitou para o autor, e isso foi uma recomendação dessas diretrizes de alinhamento com a ciência aberta, mas mais voltado para captação de citação, tá? Transparência de materiais de pesquisa, métodos analíticos, códigos e dados. Então, no nível 1, o que as instruções dos autores recomendavam, né? A gente recomendava o artigo publicado, indica-se o banco de dados, o código para o pessoal de tecnologia, e os materiais, você pode até disponibilizar projeto, relatórios parciais, e se disponíveis, como acessar. Se estão disponíveis e se disponíveis, como acessar. Então, tudo isso é gerado um link e é colocado dentro do próprio artigo que entrou na revista para avaliação pelos pares, para que os revisores tenham acesso. No nível 2, veja, essa recomendação da TOP já exige que o banco de dados, os códigos, os materiais devam ser postados em repositório confiado e confiáveis, identificados na submissão do artigo. Então, no nível 1, a gente recomenda que se faça isso, mas a revista não tinha nenhuma preocupação, assim, verdadeira, né? Se era feito. Se é feito, a gente tinha acesso, a gente verificava, etc. Agora, no nível 2, passou a ser um pouquinho diferente, porque já é uma obrigatoriedade, né? E o repositório confiável
um repositório com uma política definida, requisitos para publicar os dados, né? Quer dizer, precisa cumprir uma estrutura mínima, né? Que o artigo, por si só, ele já tem. É um repositório que tem metodologia, confiabilidade, tem limitações e permissões para reutilização. E um repositório, evidentemente, ele tem que estar muito atento à preservação digital, porque como tudo ali é público, o pré-print do Cielo, o repositório Cielo, ele é público, tem que ter uma preservação digital, para que não tenha invasão, para que seus dados não sejam reproduzidos ou plagiados, né, por alguém sem que o autor permita que você faça isso, né? Então, precisa ter uma política de troca de dados muito bem definida e clara, tá? E no nível 3, qualquer fase até o artigo, né, ser publicado e ser publicado naquela revista, ser validado por aquela revista, tem que estar muito claro para os autores também que, embora vá passar por revisão dos pares, é possível que o editor resolva que se faça verificação independente das análises reportadas, né? Então, por exemplo, tem o banco de dados, o editor tem plena liberdade de checar aquele banco de dados, ele pode mandar uma análise estatística para a conferência, independente de ser o peer review, né? Ele pode mandar para outra pessoa, e por aí vai. Então, a gente fala, né? Isso parece até um policiamento, né? Não, mas ninguém faz isso com má fé, né? Ao contrário, a gente quer que melhore a ciência. Então, eu fico muito feliz quando eu recebo dos meus artigos lá Major Revision, porque eu vi que o revisor se debruçou sobre o que eu escrevi, né? Ele se debruçou e ele está me dando dicas para que eu melhore, que a ciência que eu estou produzindo ela seja publicada e que fique melhor, tá? Então, a transparência do desenho e análise da pesquisa, também se estabelece padrões para relatar o desenho, o tamanho da amostra e análise da pesquisa para maximizar a transparência sobre o processo e minimizar o potencial para relatos vagos ou incompletos do método. Então, ele sugere templates para a construção do método, para a população, a amostra, como o tamanho da amostra foi determinado. Na Rebem, a gente já tem um template, né? Um template a gente já tinha até antes, né, da ciência aberta, para facilitar mesmo para os autores, que é um template para a construção do método e exige a citação de uma ferramenta que norteou a construção daquele método. E a gente recomenda que se utilize qualquer uma das ferramentas do Equator, né? Então, o Prisma, o Strobe e todas as outras que estão disponíveis lá. Então, o autor precisa seguir aqueles passos na construção do método da Rebem. O pré-print é um meio de tornar a pesquisa, que é o mesmo artigo que você submete para ser validado dentro da revista, ele vai ficar no repositório pré-print. É um meio de tornar a pesquisa mais detectável, mesmo que ela não seja publicada ou validada por aquela revista. E ao incentivar ou exigir o pré-print, os periódicos aumentam a probabilidade de descoberta de pesquisas que não são publicadas em última instância. Então, vejam, se é um artigo, um pré-print, né, de uma especialidade lá, que seja de nefrologia, né, que não interessa muito para uma revista de enfermagem, mas ele está em repositório pré-print, talvez interesse para a área de nefro. Então, possivelmente, esse artigo, mesmo que os autores tenham optado pela revista X, ele não está dentro do escopo daquela revista, ele não vai nem ser indicado para a revisão dos pares, mas possivelmente uma revista de nefrologia interesse muito, tá? Estou dando um exemplo genérico aqui, né?
Então, no nível 1, como eu falei, os periódicos incentivam o pré-print, exigem links do texto do artigo para o pré-print. Os periódicos no nível 2, né, quer dizer, exige, condiciona a publicação daquele artigo, fortemente recomenda, não, ele exige que o pré-print seja depositado em repositório, e no nível 3, ele vai realmente condicionar a publicação do pré-print, a publicação do artigo ao depósito do pré-print. Então, a Rebem, ela já passou pelo nível 1, já passou pelo nível 2 e estamos indo para o nível 3. Então, o pré-print vai ser obrigatório já a partir de 2023. Então, o plano de análise e gestão de dados, os periódicos incentivam o registro com planos de análise ou gestão de dados, exigem os links. Então, no nível 1, recomenda que se faça isso. No nível 2, os periódicos já verificam se o plano de análise segue os padrões, né, que o periódico acha adequado, e indica a certificação. Então, ele vai falar lá para o repositório, olha, pode atribuir DOI, tá? E que vai ser o mesmo que vai ser usado quando esse artigo for publicado, se ele for aceito. No nível 3, ele vai condicionar a apresentação do plano de análise para a publicação do artigo. Então, o artigo pode ser maravilhoso, mas se não tiver o plano de análise depositado em pré-print, ele não vai ser publicado por aquela revista. E pode-se incluir também os relatórios parciais, como uma opção para o envio para revisão por pares. Então, todas as etapas, elas vão acabar gerando um trabalho maior para quem vai fazer a revisão do artigo. Mas a certificação daquela ciência por aquela revista, ela vai ser de qualidade melhor, tá? Então, a Rebem, em 2021, a gente já recomendava, 2022 a gente recomenda fortemente, né? E em 2023 vai ser atrelado à publicação do artigo, tá? E artigos para replicação são artigos de metodologia, autores que querem validar aquele método, né? Eles mandam artigos para replicação, para que seja replicado por outros autores, para serem validados, né? Então, embora não seja formalmente um padrão de transparência para os autores, essa seção, esses artigos para replicação, trata de diretrizes da revista. Então, no nível 1, incentiva a submissão de relatórios ou estudos para replicação. No nível 2, condiciona resultados da revisão cega de estudos de replicação. E no nível 3, usa os relatórios registrados como uma opção de submissão para replicações, para obter revisão por pares, antes de observar o resultado do estudo. Então, a revista pode pegar o método, replicar, pedir para pareceristas que não peer review interno, tá? Se concorda, se aquele método está condizente com aquele resultado final. Isso é uma diretriz da revista, tá? Então, a Rebem, ela está indexada em várias bases, né? Nós temos aí o INANI também, que foi um reconhecimento pela Academia Internacional de Editores. Estamos no PubMed, PubMed Central, Medline, estamos no Cuidem, Smago, Scopus, e estamos hospedados no Cielo também. Tá, então, a Rebem, já de 2020, nós publicávamos o nome dos editores, adotamos fluxo contínuo de publicação, já aceitávamos artigos disponibilizados em pré-print, aceitamos de referência artigos depositados em pré-print 1% das referências. Então, se um artigo tem 40 referências, somente 4 pode ser de pré-print, mas a gente aceita referência de pré-print, sim, 1%.
e nós fornecemos templates com orientação para a construção ordenada do método. Como eu disse, a gente usa o Equator. Utilizamos amplamente as redes sociais e, por questões éticas, né, nós pedimos a contribuição explícita dos autores. Estamos caminhando, né? Olha só, desde 2021, nós estamos caminhando para essa grande mudança aí, que é a permuta de pareceres entre os revisores. Em 2023, estamos também pensando em já começar com a avaliação não cega entre pareceristas e autores, então é um diálogo, e publicação dos pareceres com identificação do peer review junto com o artigo. Então, você sai o nome do editor-chefe, o nome do editor associado e o nome de quem fez o parecer daquele artigo, eu acho que dá muito peso para aquela produção como ciência, né? No nível 3, a submissão do artigo e dos dados do estudo, depositados e referendado em repositório, vai ficar condicionado à publicação do artigo. Então, esse repositório, como eu falei, ele tem que ser garantido com uma preservação digital mínima, né? Então, a UIBIT desenvolveu uma ferramenta que chama Arquivemat, que é muito segura, e que eu tenho a impressão que o Cielo usa essa ferramenta para preservação dos dados que estão no repositório pré-print e no repositório do banco de dados. Nós temos essas parcerias, né, que a BEM tem um grande, poderá vir a ser um repositório futuramente, que nós temos espaço, um servidor super potente, mas atualmente nós usamos o Cielo pré-print e o Cielo Data. E tem um outro repositório, que ele é um pouquinho diferente, que é a Emery, né, que foi um repositório criado pela BEC, pelo IBIT e Unesco, e se a revista quiser indexar, antes de passar pela revisão por pares, algum artigo, eles aceitam, né? Então, a própria revista pode colocar os seus pré-prints, que seria como uma head of print, né? Que o editor opta por disponibilizar logo aquele artigo sem ter passado pela revisão por pares. E a Emery criou esse espaço, né? A BEC, o IBICT e a Unesco criaram esse espaço para que os editores colocassem os artigos que eles achavam, que consideravam que tinham um nível de excelência, eles poderiam ficar disponíveis antes de passar pela revisão por pares. Então, a minha avaliação, já estou finalizando, que a ciência aberta, ela não tem volta, né? Os pré-prints, o depósito dos pré-prints, os pareceres abertos nos periódicos, os depósitos dos dados de pesquisa, o projeto, o banco de dados, até, finalmente, o artigo. E o grande desafio é a preservação digital, né? A gente precisa ter certeza que os nossos dados que estão depositados lá são seguros. Então, para onde vamos, né? Eu sempre me pergunto. Eu pergunto e respondo, é um diálogo, é um monólogo. Né? Mas eu acredito que nós vamos melhorar a ciência, vamos ter pesquisa de melhor qualidade e vamos fortalecer a integridade em pesquisa. Então, depois que vocês passaram por todas essas etapas, é uma alegria, a gente até sai do planeta Terra, né? Quando a decisão final é o artigo aceito para publicação. Opa! E eu deixo aqui essa imagem para vocês curtirem, que é de uma pintora que chama Muki Seranki. Ela é japonesa e é pintora da felicidade. Então, hoje é isso que a gente sente quando a gente consegue publicar algum artigo, porque não está fácil passar por todo esse processo. Então, é isso que eu tinha que falar. E assim que nós ficamos quando vê a história da ciência aberta. Mas isso já passou, agora a gente já está nessa fase. Obrigada, pessoal. Obrigada, a gente que agradece, professora Dulce, pela tua palestra, pelas informações que, de repente, para vários alunos aí,
pode Nossa, até ser mas eu acho que eu novidade. passei muito tempo. Desculpa, Carlos. A gente reorganiza aqui, não tem problema. Professora Dulce, eu queria ver se alguém fez alguma pergunta aqui. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser falar ou escrever no chat, fiquem à vontade. Eu acho que eu vou passar a palavra para o professor Carlos e a gente faz a sessão, porque o tema é o mesmo, e a gente faz as perguntas no final, certo? Deixa eu só apresentar o professor Carlos Harold Júnior. Ele tem doutorado em Educação obtido na Universidade Federal do Paraná. Ele foi professor da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, de 1999 a 2013. Também trabalhou como docente permanente e colaborador no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná, na linha de pesquisa Trabalho, Tecnologia e Educação. E desde julho de 2013, atua no Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de Maringá. Ele é docente permanente no programa de pós-graduação associado à Educação Física da UEM-UEL e no programa de pós-graduação em Educação Física da UEM, na linha de História, Historiografia da Educação e no curso de mestrado profissional em Educação Física em rede nacional. Tem experiência na área de fundamentos da educação, com ênfase em História da Educação, História da Educação Física e formação de professores. E nos últimos anos, tem dado atenção ao estudo das relações em corpo, educação e natureza por meio de uma abordagem histórica. Obrigada, professor Carlos, por ter aceito o convite do programa e pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. A palavra é toda sua. Obrigado a você, Sueli, pela gentil apresentação. Obrigado à comissão organizadora do evento, né, pelo convite. É sempre uma oportunidade muito interessante, sobretudo num evento como é a IC, né, em que estão reunidos aí jovens pesquisadores, jovens pesquisadoras, e ao mesmo tempo a gente tem a oportunidade de aprender, né, como foi o caso agora, né, de todos nós aqui ao escutarmos as reflexões da professora Dulce. Então foi uma honra, professora, conhecê-la, foi um prazer muito grande escutá-la, e não tem como deixar de afirmar que, enfim, né, a minha tentativa aqui, nos minutos que me foram, né, passados, é quase que, em primeiro lugar, assim, realizar uma reflexão que tem muito a ver com o lugar de onde eu falo, né, da minha experiência como editor. Embora eu seja professor no Departamento de Educação Física, como a Sueli já comentou, eu tenho, né, uma relação bastante forte com o campo da história. Então, assim, a minha fala, ela vai tentar pegar vai partir, né, desse ponto de vista, dessa experiência, tentando contemplar a temática central do evento, e que a professora Dulce já deu aí para a gente, né, passou um grande conjunto de informações e vai me possibilitar, então, talvez, fazer uma reflexão de uma característica, digamos, mais histórica, filosófica, em torno desta tensão, né, que existe no campo da reflexão científica e aí eu vou pegar a palavra mesmo, né, a questão da abertura, do fechamento. Eu vou tentar, então, fazer a projeção aqui dos meus slides. Deixa eu ver se está aqui. Acabei acidentalmente interrompendo aqui o processo, mas agora vai novamente. Conseguem ver os meus slides? Sim? Sim. Então, assim, acho que, de fato, acho que, em primeiro lugar, essa perspectiva da ciência aberta, como a Dulce colocou, acho que ela, de fato, ela vem, né, ela vem sendo já apresentada, vem sendo debatida há algum tempo, ela vem sendo já aceita ou propalada como um consenso,
E isso não nos impede, evidentemente, no meu caso, né, como editor de um periódico científico, que é o Journal of Physical Education, aqui da UEM, e também por estar aí há uns 6, 7 meses sendo editor-chefe daí do UEM, numa vivência bastante enriquecedora com editores de vários periódicos, de muitas áreas, de verificar que é como está aí no fundo, né, um mar revolto, né, algo assim que de uma certa forma gera uma grande quantidade de dúvidas, uma grande quantidade de hesitações, embora a gente já reconheça que, né, que a gente tenha condição de caminhar nesse mar. Então, assim, embora a gente afirme que há um consenso, né, que há uma tensão, eu quero partir do pressuposto que essa ideia da abertura científica, ela de uma certa forma pressupõe toda, não só a reflexão científica, mas a reflexão, a nossa capacidade de pensar as coisas. Então, isso é quase que diluviano, né, para ficar aí nas metáforas aquáticas, né? Então, assim, essa imagem que está aí, de uma certa forma, eu acho que ela tem um pouco essa capacidade de nos evidenciar que, desde que, né, nas diferentes sociedades, a gente começa a entabular um processo sistemático de reflexão, né, a perspectiva da amplitude, a perspectiva de não ter nada que nos atrapalhe o acesso às imagens, não é, aos horizontes, ela sempre se coloca. A gente nunca deve se esquecer que o verbo infinitivo, né, da tradução do grego, né, de teorizar, né, que não é teorizar, mas é um contemplar, é um ver, né? A palavra teoria tem essa constatação, né, tem essa conotação de ser algo assim que eu faço melhor quando eu consigo, de fato, tocar, né, chegar aonde eu quero com o menor número possível de barreiras, né? Então, isso já vem acontecendo conosco há muito tempo, né? Quer dizer, aí vamos pegar a invenção do alfabeto, aí eu cito aí, né, vocês estão vendo na imagem o alfabeto grego, vários historiadores, vários linguistas, vários filósofos nos ensinam, não é, que essa invenção ela capacitou a nossa linguagem, o registro linguístico de nossas ideias, de nossos sentimentos, de uma forma muito mais competente, de uma forma muito mais rápida, de uma forma uma forma cujo aprendizado também se tornou muito mais efetivo. Então, para nós hoje é mais ou menos comum, né, as crianças se alfabetizarem e começarem lerem com 5, 6, 7 anos, mas imagine, quer dizer, numa sociedade em que não havia o alfabeto, esse aprendizado era muito mais lento, né? Era muito mais moroso, muito mais caro, de forma que se vivia, evidentemente, desse ponto de vista, metaforicamente, um mundo fechado a essa maneira de manifestar, de conhecer as coisas. E essa história, evidentemente, ela é muito longa, ela passa também aí dando um passo gigantesco. Nós temos aí uma representação pictográfica da invenção do Gutenberg, e a perspectiva de você produzir livros mais baratos, de produzir livros mais rapidamente. Quer dizer, tem um historiador, né, que eu utilizo bastante nas minhas pesquisas, ele vai, de fato, evidenciar que a relevância, né, que essa tecnologia deu para a produção e a propagação do conhecimento foi gigantesca, né? O fato de você poder pegar o seu livro, levar para casa, o livro se tornar mais barato, você ler privadamente, né, sem que alguém lesse para você, ou sem que você tenha que se deslocar a um determinado espaço. Então, veja lá, né, nós temos aqui também um outro processo de abertura, de ampliação de horizontes, que estamos aqui, né, falando do século XVI. Para dar um salto
porque temos pouco tempo, então a gente vai saltando bem rapidamente, né? Aí vocês veem uma imagem de um garotinho que está aprendendo a ler, ou já lendo, né, proficientemente. A gente nunca pode negar, né, a história que possibilitou uma coisa que para nós hoje também é muito banal, né? O fato de todos nós termos o direito de ler e escrever, de frequentarmos a educação formal, hoje, né, a partir dos 4 anos de idade. Né? Quer dizer, você teve um processo de abertura intelectual que foi bastante doloroso, bastante difícil de ser discutido, de ser pensado, de ser efetivado, de ser votado, que teve ritmos de desenvolvimento variados em, por exemplo, mesmo, vamos comparar aqui com os nossos vizinhos, né, entre Brasil e Argentina, quer dizer, você ter a condição de ter a maioria da população lendo e escrevendo e, consequentemente, acessando uma quantidade maior de conhecimentos e informações, é também um processo de abertura, né? De assumir que o conhecimento ele deve ser o mais amplamente acessível possível, certo? E isso tem que ser considerado. Quer dizer, todos nós aqui, né, talvez aquelas que tenham crianças por perto, já testemunharam um pouco essa imagem, né, de quando as crianças elas estão aprendendo a ler e elas estão na rua conosco, começam a ler padaria, né, começam a ler, né, pare, né, 30, quer dizer, você tem um artefato tecnológico que, por razões históricas e culturais, se tornaram acessíveis para elas também, né? Por outro lado, né, a ideia de posse, a ideia de manutenção, a ideia de proteger aquilo que é meu, é também uma ideia bastante forte culturalmente, né? A gente não pode atribuir a invenção da ideia de propriedade à sociedade capitalista, mas evidentemente que, né, que foi nela que isso se fortalece, enfim, a ideia do direito à propriedade, o direito à necessidade de protegê-la, aí você vê, né, um cadeado que fecha aí uma porta, um armário, enfim, nós vemos aqui, veja lá, uma representação pictográfica de como, né, determinados assuntos, determinados valores, determinados objetos, eles são protegidos de uma forma bastante contundente, né? Então, é claro que essas metáforas aí que utilizam cofres e cadeados, elas se aplicam de uma maneira bastante evidente à própria ciência, não é? E aí a história da ciência nos fornece muitos exemplos de como o desenvolvimento científico, sobretudo a partir da era moderna, foi pautado por rompimentos, por quebras de cadeados, né, em que as pessoas acessavam informações, acessavam capacidades de análise que até então eram mantidas exclusivas de um determinado grupo. Aí na imagem vocês enxergam o telescópio que atribui-se ao Galileu Galilei, não é? Então, assim, certamente os cardeais com quem o Galileu Galilei dialogou, enfim, teve que se defender, e aí eu sempre sugiro a leitura ali da peça do Bertolt Brecht, A Vida de Galileu. Tem um momento da peça em que o cardeal questiona: você está querendo negar aquilo que Aristóteles nos disse, você está querendo negar aquilo que está escrito nas escrituras, né? E o Galileu, né, na palavra do dramaturgo alemão, diz: não, eu não quero negar nada disso, eu só quero que você pegue o telescópio e olhe, né, com os seus próprios olhos que Deus mesmo os fez, não é? Então, assim, veja lá, né, todo o impacto dessa história, que é mais ou menos conhecida de todos nós, nos permite ver de como é que a gente já tem lidado há muitos séculos com essa luta entre abrir ou fechar o acesso ao conhecimento. E a gente não pode negar que o próprio fazer científico, não é, ele tem uma relação muito forte com isso. Não é à toa que nos cursos de graduação, e não apenas
na área da saúde, mas, enfim, nas ciências humanas, em outras áreas, os cursos de pós-graduação, nós dedicamos uma grande quantidade de tempo com um aprendizado de métodos, não é? Quer dizer, ó, você tem que fazer dessa forma, porque desta maneira é a maneira correta e não de outra. Aí, eu brinco um pouco com as ilustrações, né, e com uma metáfora que foi explorada pelo Francis Bacon, que é um filósofo lá do século XVI, se não me falha a memória, a ideia mesmo de que, olha, o método científico, ele é uma ferramenta que deve ser aprendido o manuseio, porque ele permite que mesmo uma mão inábil, por exemplo, ao desenhar um círculo, consiga fazê-lo de uma forma a mais perfeita possível e que isso torna, veja lá, a capacidade, a quantidade de pessoas capazes de desenharem um círculo perfeito muito maior. Então, notem que aqui nós temos também a própria ideia de método, que é um pouco essa perspectiva, não é? De delimitar, de não permitir procedimentos alternativos ou seguimos a ideia de rigidez metodológica, de rigor metodológico. Ela é, ao mesmo tempo, uma perspectiva de limitação, mas ela também tem essa perspectiva de ampliação, de abertura. Enfim, tudo isso para dizer que nós não estamos, né, de fato, aqui neste evento, né, lidando com questões que surgiram ontem, ou ano passado, há 10 anos atrás. Evidentemente, veja lá, evidentemente que, né, essa representação gráfica ela é muito utilizada em vários eventos aí da ABEC, da Cielo, no sentido de verificar que a ciência, a ideia da abertura de ciência, que eu, nos 10 minutos anteriores, tentei demonstrar que ela sempre está relacionada com o próprio fazer científico e com a própria reflexão de uma forma mais geral, essa abertura da ciência, ela tem variadas dimensões, não é? Então, assim, né, e que a professora Dulce explicou de uma forma muito clara todas as dificuldades, todos os seus níveis, todas as tentativas que vêm sendo feitas em variadas instâncias, sejam elas governamentais, acadêmicas, dos grupos de pesquisa, para tornar isso, esse processo, não é, de produção e de divulgação científica o mais aproximado possível desta perspectiva aberta, dessa perspectiva que concretiza, de fato, uma abertura da produção científica. Mas não tem como negar que de tudo que vocês estão vendo aí, né, eu aponto aqui uma setinha para o processo de revisão por pares aberta, porque é uma espécie vamos chamar assim, permitam-me a coloquialidade, uma ponta do iceberg. Quer dizer, é isso que tem chamado mais atenção, e é isso eu falo como editor e como editor aqui da EDUEM, como editor-chefe. Quer dizer, é o ponto que mais incomoda não só os editores, mas também os autores e os revisores, né? Quer dizer, você tem uma postura, no final das contas, que eu avalio que ela é muito defensiva. Mas antes disso, aí eu peço-lhes perdão, eu tentei melhorar a qualidade da imagem, né? Estou citando um exemplo aqui de um artigo que, inclusive, fala, né, sobre a revisão de pares aberta, enfim, não é? Aqui vocês verificam na parte direita da imagem, né, de baixo aqui, né, da submissão da sua pesquisa, né, a disponibilidade dos pareceres, os nomes dos pareceres. Então, como bem disse a Dulce, isso já está acontecendo, né? Você tem periódicos, você tem publishers que estão, de fato, envidando, né? E eu estou lidando só com essa dimensão, assim, devido, mais uma vez, à questão do tempo, né? Quer dizer, possibilitando, tentando criar condições para que esse elemento sensível da produção científica, e que é um elemento muito caro para algumas áreas, para alguns colegas e para alguns periódicos, se submeta a esse processo de transformação.
né? E esse processo de transformação, ele, de fato, ele sofre resistências, né? Aí vocês veem um facsímile do primeiro periódico científico, né, Philosophical Transactions, do século XVII, né? Quer dizer, e de um certo modo é até compreensível a resistência, porque você tem, né, um conjunto de hábitos, um modus operandi que veio se cristalizando com o passar dos séculos. Embora, por exemplo, a revisão por pares, né, a revisão anônima por pares, ela não seja tão antiga quanto a Philosophical Transactions, ela é uma criação do século XX, mas, vejam lá, mais uma vez, nós estamos lidando com um processo de luta cultural, né, de uma tentativa de rever hábitos, e que no final das contas, no final, né, feitos todos os cálculos, é uma luta que eu avalio, aí é um posicionamento, né, meu, e que eu acredito que é convergente com o posicionamento da professora Luz, né, de ser um empenho que vale a pena, pois é um empenho que vai realizar aquilo que eu tentei demonstrar aqui nessa rápida interação com vocês. Quer dizer, o processo de reflexão, o processo de construção do conhecimento se beneficia, né, dessa abertura entendida no seu sentido mais amplo, mas também no seu sentido mais específico, que é isso que está aqui materializado nesse fluxograma. Por fim, né, como editor científico, eu apresento aí, né, algumas ideias, né, algumas iniciativas que vêm sendo adotadas e que foram, né, bem mais detalhadas ali pela professora Dulce, mas a guisa, né, de complementação das ideias, acho que vale a pena a gente mencionar. De fato, acho que uma postura bem interessante é esse gradualismo que vem sendo adotado. Acho que é um procedimento bastante interessante, eu acho que é produtivo, eu acho que é respeitoso, eu acho que é um procedimento que tem que ser feito, né? Eu acho que é um procedimento que, inclusive, eu diria assim, dá um certo equilíbrio, às vezes, a essa ideia que eu não acredito que ajuda muito, que é afirmar a inexorabilidade, ou seja, que isso vai acontecer e pronto, acabou. Eu vejo que tem muitos colegas que resistem, às vezes, de uma forma quase que automática, justamente por serem a eles apresentados, olha, um destino do qual nós não podemos fugir. Mas eu acredito, né, que com esse processo de gradualização, de gradualismo, né, com pequenos passos dados de uma forma tranquila e argumentada, a gente consegue, de fato, se beneficiar desse processo e vencer os desafios. Eu acho que é um exercício pedagógico de esclarecimento, não só dos autores e das autoras, mas dos pareceristas e das pareceristas, da relevância dessas avaliações acontecerem dessa forma. Tá? Todos aqui lidamos, né, com artigos, ou estamos iniciando a nossa lida com artigos, né, já que estamos num evento de iniciação científica. Nunca é desnecessário reafirmar que a obtenção de bons pareceres é um esforço hercúleo, tá? Então, assim, muita gente gosta de publicar, muita gente gosta de, né, ver as suas ideias circulando, mas quando recebem ali uma solicitação para avaliar empenhos dos pares, ou não respondem os e-mails, ou não estão disponíveis, enfim, nós sabemos a dificuldade, né? Ou então, quando aceitam, enviam um parecer que às vezes peca, né, pela falta de cuidado linguístico, pela falta de respeito às dificuldades alheias, ou, enfim, né, emite um juízo que não ajuda os editores a tomarem uma decisão final embasada. O terceiro e penúltimo ponto vai ao encontro também do que foi dito. Acho que é fundamental a gente não pensar isso apenas enquanto uma cultura individual, no caso, vamos pegar aqui as futuras e futuros pesquisadores, mas também um processo de reflexão estrutural que vai aí no sentido de colocar isso para as agências de fomento, valorizar as iniciativas da ciência aberta, tanto nas agências de fomento quanto
nas bases indexadoras, né, que avaliam e que dão visibilidade aos artigos. E, por fim, eu acho que isso vai aí ao encontro de uma forma muito direta com os objetivos da iniciação científica e de empenhos como esses aqui que fazemos no EAIC, né, o processo de formação, né, eu vejo assim que é um desafio para nós que somos pesquisadores, que somos editores, não apenas ensinar os alunos e as alunas, os acadêmicos e as acadêmicas a fazerem pesquisa, mas a compreenderem o processo de elaboração, né, a entender essa discussão. E nesse ponto de vista, eu acho que é muito bem-vindo, eu vejo como, né, uma situação bastante oportuna, né, a gente está aqui discutindo os desafios e as perspectivas da ciência aberta. Isso, claro, né, a avaliação de todos os produtos bibliográficos, né, os eventos, né, como estamos aqui, os artigos, os livros, quer dizer, não se trata apenas de produzir conhecimento, mas pensar os hábitos, os meios que esse conhecimento se veicula ou é veiculado. Então, quero crer que se a gente fizer essa reflexão, né, não só essa mudança que nós vivenciamos, mas certamente outras que virão, né, elas serão vivenciadas de uma forma mais, como eu posso dizer, de uma forma mais tranquila, né, de uma forma como deve ser feita a reflexão científica, né, metodicamente, cuidadosamente, mas uma reflexão que não faça defesas de tradições por meros hábitos, quer dizer, nós não somos obrigados a aceitar qualquer novidade, não é? Mas nós somos obrigados a encarar os desafios que se apresentam, e a ciência aberta é um desses desafios. Enfim, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, estou aqui no meu 22º minuto, será um prazer, né, se eu tiver alguma utilidade, vai aí meu e-mail, vai aí, né, um contato nas redes sociais, e fico à disposição para o debate, para a troca de ideias, reiterando o agradecimento por contar aqui com esse início de noite e ter o privilégio de receber a atenção de todas e todos vocês. Obrigado, e Sueli, passo a palavra a você. Eu que agradeço, nós aqui agradecemos, professor Carlos, pela tua palestra, pela tua disponibilidade. Eu acho que uma palestra acabou completando a outra, né? Eu também achei interessante como o professor Carlos explicou a ciência aberta, né, com esse raciocínio aí envolvendo fatos históricos, que faz com que a gente possa entender melhor esse processo, ou entender de uma forma diferente esse processo, né? Então, nós estamos agora abertos a perguntas, inclusive, se a professora Dulce ou o professor Carlos quiser fazer pergunta um ao outro. No momento, não temos nenhuma pergunta aqui. Temos, assim, Gerson. Primeiro, ele parabeniza pelas palestras e pergunta: gostaria de saber como vocês enxergam a política das taxas de publicação. Professor Carlos e professora Dulce, sintam-se à vontade para responder. Então, posso falar, Sueli? Sim. Olha, as taxas de publicação, elas estão, assim, diretamente relacionadas com o custo dos terceirizados, né? Então, o teu artigo, ele entra na revista de uma forma, mas que ele possa ficar hospedado no Cielo. Tem várias marcações, marcação XML, precisa fazer uma diagramação, a gente precisa ter uma bibliotecária que vai verificar, conferir todas as referências. Então, tem revistas que têm subsídio, né? Tem revistas que não têm. A Rebem não tem subsídio, né? Então, o autor, ele paga, mas ele paga pelo custo para colocar um artigo no ar. No Brasil, para a Rebem, entre taxa de conformidade e taxa de publicação, o artigo está custando R$2.000.
Mas fora do país, é em torno de 3 mil, 4 mil dólares, às vezes mais. Então, o nosso artigo, a publicação do nosso artigo ainda está muito, muito barata e muito aquém dos países fora. Quer falar alguma coisa, Carlos? Eu não sei se você é a mesma situação. Você tem subsídio de universidade, a gente não tem. Aqui na UEM, veja, eu sou o editor do qual eu sou, o periódico do qual eu sou editor, nós cobramos a APC também, né? Justamente por esses motivos, né? Mas o empenho aí, por isso que eu falo que essa questão da ciência aberta, né, da própria avaliação da pós-graduação, ela tem que considerar, e isso é uma crítica, né, que constantemente é feita, não só a CAPES, mas ao próprio CNPq, quer dizer, o estímulo à publicação, ele tem que reverter, né, nesse apoio aos periódicos, né? Do contrário, o que vai acontecer é justamente isso, né, a cobrança das taxas, né, que cobrem esses custos, né, e que são custos, como você diz, que são bem abaixo, né, daqueles que são cobrados fora do país. No nosso caso, no Journal Physical Education, é R$800 e $150, né, no caso de autorias submetidas, né, de outros países, de autores, submissões, né, mas a perspectiva de fato é essa, é proporcionar, né, ter condições estruturais para que nem essa cobrança seja feita, mas aí é uma discussão que escapa, né, aos limites da editoria, porque de fato é isso, há todo um processo, né, de tratamento, né, conforme eu disse, né, há toda uma dificuldade com a obtenção dos pareceres. Agora, com essa questão da abertura dos pareceres, a gente tem, né, dificuldades agregadas, né, a gente almeja também fazer com que haja um processo de interação entre pareceristas e autores, mas isso vai demandar melhoras nas plataformas de gerenciamento editorial, enfim, tudo isso tem um valor, né, que tem que ser coberto de alguma forma, né? De imediato é a existência das APCs que têm feito frente a isso. Posso falar mais uma coisa, Sueli? Sim, claro. Agora é um outro assunto, né? Eu primeiro queria parabenizar a apresentação do professor Carlos, excelente, viu, Carlos? Gostei demais, toda essa parte histórica. E, assim, eu concordo muito com você, a gente foi um maremoto, né, que veio em cima da gente. E veja, quem está no Cielo, não sei se a tua revista está lá, você está lá, né? Então, você deve ter participado daquelas reuniões que era, assim, quase que uma condição sine qua non para permanência no Cielo, né? Seria estar se adequando a essas etapas. E eu fui uma das pessoas que questionei muitas vezes o Abel, né, em relação principalmente ao pré-print. Eu não entendia direito a finalidade do pré-print. Veja, para a gente, para nos ter valor, é citação, né? O pré-print, ele não dá citação. O que dá citação é o artigo publicado dentro de uma revista, validado por uma revista. Na Rebem, a gente passa por 3, 4 revisões até ser publicado, tá? E o pré-print fica lá. Então, a gente está conversando com alunos aqui. O pré-print, ele não constrói ciência. Ele, por si só, ele não constrói ciência, a não ser que seja uma pessoa iluminada, que vai colocar um pré-print lá. Agora, com o Covid, foi uma chuva de pré-print, sabe? Nossa, tem coisa boa, tem coisa ruim. Mas, assim, para os alunos, vocês têm que construir, vocês só vão ter impacto, ter fator H, se vocês publicarem, né? Porque o pré-print, por si só, ele fica lá para dizer que ciência que está sendo feita. Mas, de verdade, né, Carlos, eu me questiono muito o pré-print ficar parado lá, sabe? Para quê? Acho que tem a ver com essa demanda, enfim, eu acho que a gente tá vivendo, né, num contexto tecnológico
enfim, muito marcado pela velocidade. Enfim, eu até compreendo como é que eu posso dizer, essa perspectiva, né, de disponibilizar o mais rápido possível. Acho que há mecanismos, né, para fazer a ligação, né, do pré-print com o artigo que depois vier a ser aprovado pelos periódicos, mas a tua postura, né, Dulce, é justamente essa né, que de uma certa forma eu tentei aqui defender, né, perante não, né, ao seu lado e ao lado dos alunos e das alunas. Quer dizer, a gente tem que, de fato, sempre olhar, né, metodologicamente falando, ao mesmo tempo, com muita abertura e com muita desconfiança, né, para não cair, né, em modismos, né, para não cair em apologias. Então, assim, eu participei recentemente de uma reunião com os editores aqui da UEM, né, nós trouxemos a professora Silvana, que é editora da revista Educação em Revista, e eles têm, assim, antecipado, têm dado os passos mais largos nesse caminho, né, de abertura, e tem nos servido, assim, como modelo, como norte. Mas, assim, os editores manifestam muita resistência. Muitas vezes, não foi o caso da professora Silvana, né, que foi muito gentil e muito, assim, que argumentou de uma forma bem serena, né, com os colegas, mas os colegas, né, de antemão já vêm com o freio de mão já puxado, vamos dizer assim, né, porque isso aí, de onde que está vindo isso? Por que, né, essa imposição, né, quem que está colocando? Então, assim, eu acho que, de fato, não tem como negar que o fazer científico e a divulgação do conhecimento, não tem como negar que eles não sairão intocados por vivermos, né, nesse mundo pleno aí de tecnologias, né, de conexões, enfim, de disponibilidades instantâneas da informação, mas muito bem lembrado por você. Eu acho que, né, a vivência da pandemia, e nesse sentido é interessante estarmos aqui, né, numa mesa do Centro de Ciências da Saúde, a vivência aí do contexto pandêmico nos revelou como, ao mesmo tempo, a velocidade é necessária, mas ela também pode gerar muitos problemas. Então, são desafios que estão em aberto aí para nossa reflexão, nossa, assim, né, que já somos editores e pesquisadores, e de todas vocês e todos vocês que estão desenvolvendo seus projetos de iniciação científica. Olha, então, eu vejo assim, que o pré-print, ele é bom só para divulgar a ciência que está sendo feita, né? Mas, essa publisher que você mostrou, a F1000, se você olhar lá, os pré-prints, né, eles também têm 4, 5, 6 revisões, e por aí vai, até chegar ao artigo final. Então, para os alunos, eles vão colocar o pré-print lá, porque todas as revistas, basicamente, vão pedir, mas eles têm que focar nas correções dos peer review, que esse é um processo canônico. É esse que vale, até o artigo sair. É isso, Sueli. Eu estou ouvindo vocês, entendendo que os editores também estão, não digo relutantes, mas preocupados, enfim, com todo esse processo, né? Mas aí eu tenho só uma pergunta que eu fiquei pensando aqui, né? Para quem está escrevendo o trabalho, né? Para os alunos, para os orientadores, o lado de cá. Já era difícil, agora vai ficar mais ainda? A gente está ficando cada vez mais distante da publicação, né? Parece. Não, eu acho assim, ó, o mesmo artigo que você vai submeter num periódico para ser validado, ele vai ficar como pré-print em algum repositório. Em que você tem que focar? Você vai botar o pré-print lá e esquece, porque a gente não está nesse processo como o professor Carlos mostrou, da F1000, que as pessoas entram lá e colocam. Não, a gente não está. Esse pré-print ele só vai mostrar a ciência que está sendo feita. Mas essa ciência ela só é validada se o artigo for aceito dentro de uma revista. Então, é uma etapa da ciência aberta, né? Que ela deverá ser cumprida, mas não vai mudar muito. É a mesma coisa que você vai submeter numa revista, você vai colocar num pré-print. Ele vai ficar lá para sempre.
Bom, nós não temos mais nenhuma pergunta aqui no chat. Eu não sei se a professora Sônia está presente ainda, mas ela não manifestou também nenhuma pergunta. Se nós não tivermos mais nenhum questionamento... Ah, Sônia está ali. Tem alguma pergunta, Sônia? Não, a gente fica muito preocupada com tudo isso, enquanto editora, com tudo isso que vem pela frente, né? Todo o processo de mudança, né, faz com que a gente tenha que sair da zona de conforto mas ainda bem que tem esse processo aí gradual, né, que a gente vai se adaptando aos poucos às novas exigências. Mas, enfim, eu queria agradecer novamente a professora Dulce e o professor Carlos pela excelente palestra dos dois, por disponibilizar esse conhecimento, essa experiência, fazendo com que a gente possa entender melhor a ciência aberta. Eu queria agradecer também a presença dos alunos, espero que eles tenham entendido uma parte desse processo e que continuem firmes aí até a publicação final do artigo, como a professora Dulce nos alertou. Muito obrigada. Se não tivermos mais nenhuma pergunta e questionamento, eu considero finalizada a sessão. Obrigada, viu? Pela oportunidade de estar divulgando aí. Obrigado a todos e todos. Obrigado. Tchau, tchau, então, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite.